Boa tarde a todos. Nosso tema do seminário é trapaça em lutas de boxe. Eu sou Pedro De Luca e estou aqui juntamente a Vinícius Nau, Gabriel Albano, Gustavo Martins e Victor Jäger. Primeiramente, qual a razão que nos levou à escolha desse tema? Justificativa pessoal. Estávamos discutindo sobre boxe e comentando sobre a participação de Mike Tyson em um podcast onde ele falava sobre a sua luta com Holyfield. Então, lembramos de uma luta que entrou para a história como uma das maiores trapaças que ocorreu no boxe. Uma luta onde um atleta teria colocado cimento nas luvas. Com isso, achamos que seria interessante trazer o tema relacionado a trapaças no boxe, principalmente por se relacionar com o fair play. Justificativa social. No esporte, estão concentradas as pessoas com maior influência, sendo consideradas mais fortes, inteligentes, saudáveis, dentre outras características físicas que se apresentam superiores à média da população comum. Portanto, também podemos ser considerados modelos éticos. Assim, a trapaça poderia ser vista como parte de como essa pessoa influente age, levando outras pessoas a fazer o mesmo. Além disso, o boxe ajudou os jovens da periferia que foram inseridos no mundo esportivo, o que veio a melhorar suas condições de vida e tirá-los de situações como potencial uso de drogas e envolvimento em problemas. São exemplos dessa melhora de vida Maguila e Acelino Freitas. Também esse esporte ajudou e ainda ajuda algumas pessoas que sofreram bullying a terem mais autoconfiança. Como exemplos temos Mike Tyson e Roberto Gomes Bolanhos, o ator e criador do Chaves. Assim, essas trapaças que levam a ferimentos graves, sequelas ou até atentados contra a vida dos oponentes, mancham o ideal de ajuda social do esporte. Metodologia. Os instrumentos utilizados para a pesquisa deste trabalho foram ensaios de cunho educacional, em especial a respeito do esporte. Também analisamos o regulamento oficial do boxe, da Associação Internacional de Boxe, para buscar informações sobre as regras e normas sobre o esporte. E também em sites de notícias, que descrevem os acontecimentos que serão mencionados posteriormente. Mas então, o que é boxe? O boxe, ou pugilismo, é um esporte de combate, no qual os lutadores usam apenas os punhos, com luvas acolchoadas, tanto para a defesa quanto para o ataque. O objetivo no boxe é desferir golpes para pontuar ou nocautear o oponente. As lutas acontecem em um ringue que possui um tablado amortecido, cercado de cordas que delimitam a área do combate. A luta de boxe termina quando o tempo total se esgota ou quando um dos lutadores fica impossibilitado de continuar o combate. Regras do boxe. Uma luta de boxe consiste em um número variável de rounds, cada um com 3 minutos, separado por intervalos de 1 minuto. A luta é supervisionada por um árbitro dentro do ringue que é responsável por separar os lutadores, fazer a contagem regressiva quando um deles é derrubado e interferir nos casos de falta. Se um dos lutadores for derrubado, o outro vai para o canto do ringue onde não há treinador e inicia-se a contagem. Se em 10 segundos o boxeador não levantar, é considerado nocaute e a partida acaba. Considerando também que o boxe utiliza só as mãos, existem apenas 5 golpes possíveis: jab, direto, cruzado, gancho e uppercut, que seria um corte superior, é um gancho mais curto. Esses golpes são acertados utilizando a parte acolchoada da luva, ou seja, a parte que tem espuma da luva. Sistema de pontuação. A pontuação dos rounds é feita através da combinação de 4 critérios. Agressividade efetiva. Os lutadores precisam ser agressivos de forma efetiva. O vencedor do round será o que acertar e evitar mais golpes. Dominância no ringue. O vencedor do round será o lutador que controla a ação e impõe sua vontade e estilo. Defesa. Os juízes levam em consideração a efetividade com que os lutadores esquivam e defendem golpes. Golpes fortes e limpos. Golpes fortes e acertados de forma limpa valem mais do que golpes fracos ou conectados parcialmente, sendo analisado junto com a quantidade de golpes acertados. Com base nesses critérios, os juízes pontuam em uma escala de até 10 pontos. Faltas podem tirar de 1 a 2 pontos, dependendo da gravidade, aplicada imediatamente. Quando não há nocaute, as pontuações dos 3 juízes são somadas
para determinar o vencedor. Lista de faltas. Existem diversas atitudes que são inválidas em uma luta de boxe. Trouxemos algumas das principais atitudes, como por exemplo, desferir qualquer golpe que não seja com as mãos, desferir golpes com a mão aberta, com o pulso, com a costa ou o lado da mão, socar as costas, nuca, pescoço, rim ou qualquer região abaixo da linha da cintura, socar tomando impulso das cordas, segurar o oponente e ao mesmo tempo socar, agachar de forma que a cabeça fica abaixo da linha da cintura do seu oponente, tirar o protetor bocal de propósito para que possa descansar ou socar um oponente que já está caído ao chão. Todas essas regras básicas e outras mais específicas estão descritas no regulamento. Portanto, em caso de não cumprimento delas, seria configurado como uma quebra de regulamento, uma trapaça. Golpes como a parte de baixo da luva, de cima para baixo, com o propósito de acertar a nuca do adversário ou retirar o seu bloqueio, como empurrões ou puxões de braço, são considerados trapaças. Um desses exemplos de regras específicas é a questão da composição das luvas de boxe, segundo o regulamento da AIBA sobre as luvas, 44.2. Os boxeadores devem colocar as luvas antes de entrar no ringue. 44.3. Luvas devem ser retiradas imediatamente após o término da luta e antes que a decisão seja anunciada. 44.4. O preenchimento das luvas não deve ser deslocado ou quebrado. Contudo, por que foi mencionada essa regulação do boxe? Billy Collins vs Louis Heston. Bom, essa regulação do boxe foi mencionada porque houve uma luta de boxe em 1983 envolvendo dois lutadores chamados Billy Collins e Louis Heston. Essa luta entrou para a história como a mais triste e obscura luta da história do esporte. Nessa luta em questão, Louis Heston e seu treinador trocaram a luva que seria usada na luta por luvas preenchidas com argamassa. Após 10 rounds, Billy Collins é considerado derrotado por pontos e fica com o rosto todo deformado e com uma grave lesão nos olhos, assim tendo sua carreira arruinada. Um ano após a luta em questão, Billy Collins, sofrendo pelo acontecido, morre ao dirigir bêbado e sofreu um acidente de carro. Já Louis Heston e o seu treinador são presos acusados de tentativa de assassinato e são banidos do boxe, porém apenas ficaram em cárcere privado por pouco tempo. É muito triste. Mas durante a luta, Billy Collins diz ao seu treinador: "Ele é muito mais forte do que eu pensei, cara. Muito mais. Não pensei que o resto batesse tão forte. Parece que ele tem tijolo nas mãos." Após a luta, o treinador de Billy, seu pai, intuitivamente aperta as luvas de Louis e nota a falta do enchimento e diz: Comissário, não há enchimento. Não tem a porcaria do enchimento nas malditas luvas." Outro famoso incidente de trapaça no boxe foi na luta entre Mike Tyson e Evander Holyfield, que mudaria a história do boxe. "Eu quero uma luta limpa", avisou o árbitro Mills Lane, antes do combate começar. Contudo, não foi bem isso que aconteceu na MGM Grand Arena em Las Vegas, em 1997, onde Mike Tyson transformou a revanche contra Evander Holyfield pelo título dos pesos pesados em um dos momentos mais infames da história do boxe. Faltando cerca de 40 segundos para o final do quarto round, os pugilistas estavam em um clinch, quando Tyson, irritado com uma suposta cabeçada de Holyfield, mordeu e arrancou um pedaço da orelha direita do adversário, cuspindo-a no chão depois. Holyfield não parava de sangrar. Após alguns minutos de paralisação, o médico avaliou o pugilista agredido e a luta prosseguiu com o árbitro tirando 2 pontos do agressor. Pouco tempo depois de a luta ser retomada, Tyson mordeu a orelha esquerda do oponente. Houve protesto, mas a luta prosseguiu até o final do round. Assim que a segunda mordida foi revelada, o combate foi encerrado. Foi então que houve uma confusão generalizada dentro do ringue, que envolveu treinadores e até mesmo seguranças. Após Holyfield ter sido declarado vencedor, a Comissão Atlética de Nevada, nos Estados Unidos, cassou a licença de Mike Tyson e aplicou uma multa de $3 milhões, a mais pesada da história da modalidade. Como reagiu o árbitro? Mills Lane sempre foi questionado se deveria ou não ter encerrado aquela luta, logo após a primeira mordida de Tyson em Holyfield.
e sempre se defendeu. Segundo ele, as pessoas que encontravam ele na rua sempre elogiavam a atitude. Na luta, a atitude dele foi descontar 1 ponto pela agressão e mais 1 ponto pela gravidade do ferimento causado. Tyson fez mais 10 lutas depois, com 5 vitórias, 3 derrotas e 2 que não tiveram vencedor. Despediu-se em 2005 aos 38 anos, com 50 vitórias, 6 derrotas e 2 empatadas. Holyfield lutou até 2011, fazendo 20 lutas, com 10 vitórias, 3 empates e 7 derrotas. Hoje, aos 53 anos, Tyson cogita voltar aos ringues profissionalmente, e tem feito várias publicações nas redes sociais mostrando estar em ótima forma física. Um possível terceiro ato contra Holyfield não está descartado. Então concluímos com este trabalho que o boxe é um esporte que exige disciplina, ética e respeito. Portanto, quanto mais alto o nível dos atletas no esporte, maiores são os danos causados por qualquer tipo de trapaça, podendo causar uma tragédia para seu oponente, que também é seu companheiro de trabalho. Por outro lado, quem compreende o esporte como algo sério e segue esse entendimento, se torna um modelo ético a ser seguido. A reflexão de Mike Tyson. Mike Tyson disse uma vez: "Você tem que treinar sua mente para ser mais forte que seus sentimentos. Caso contrário, você irá se perder." E por mais que a disciplina exigida pelo esporte seja representada nessa frase, hoje em dia, Tyson reflete muito sobre os seus atos, principalmente quando ele se perdeu na sua luta contra Holyfield.